Olá, eu sou o professor Pedro Alexandre e estou aqui para ajudar você a passar no ESA, ok? No concurso aí de sargentos para o Exército. Então nós vamos pegar a programação que você tem e vamos aqui dispor para você um material e vamos comentando esse material. Então essa é a aula 1. E na aula 1 nós temos como tema a expansão marítima comercial europeia. Essa expansão marítima comercial europeia também é chamada de as grandes navegações. E nós vamos ver nessa aula fatores da expansão, ou seja, o que causou essa expansão. E vamos ver também as consequências e as colônias que geraram dessa expansão marítima comercial europeia. Então, mais uma vez, esse ponto trata daquilo que você aprendeu como grandes navegações. Por que na história do Brasil nós começamos com a expansão comercial europeia? Porque foi a partir da expansão comercial europeia que os portugueses chegaram no Brasil, oficialmente no dia 22 de abril de 1500, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, oficialmente, a nossa história ela vai começar no dia 22 de abril de 1500, o último ano do século XV. Ok? No ano de 1501, nós já temos século XVI. Então, no último ano do século XV, no ano de 1500, no dia 22 de abril, começa oficialmente a história do Brasil com as grandes navegações. Mas vamos só entender, então, nessa primeira aula, o que estava acontecendo lá naquela época. Vamos lá? Vamos ver o que estava acontecendo? Vamos lá. Então, vamos lá ver os fatores econômicos. O que provocou, o que é que vai provocar essa expansão marítima europeia em termos econômicos? Então, eu coloquei 4 coisas para vocês aqui. Descobrir novas rotas de comércio, de especiarias e terras agricultáveis. O que são essas novas rotas de comércio de especiarias? Especiarias os europeus compravam na Europa, na Ásia, desculpe. Mas comprava como? Quem comprava? Os italianos. Eles iam pelo Mediterrâneo, eles faziam uma viagem pelo Mediterrâneo, iam até a cidade de Constantinopla e compravam especiarias, cravo, canela, gengibre, noz moscada. Compravam especiarias de luxo, como tapetes da Pérsia, sandálias de Damasco, sedas do Japão, porcelanas da China, marfim, tá? Âmbar, ébano, púrpura, ourivesaria, madeiras, enfim. Isso aí eram chamadas de especiarias. Como eles só conheciam a rota do Mediterrâneo e os italianos monopolizavam essa rota, eles estavam querendo buscar uma nova rota. E essa busca de uma nova rota vai gerar o que nós chamamos de grandes navegações, ou expansão comercial europeia. E também eles queriam terras agricultáveis para maior produção de alimentos. Então está aí a primeira, descobrir novas rotas de comércio, de especiarias e terras agricultáveis. Procurar novos fornecedores de matérias-primas. A Europa estava produzindo muito artesanato e precisava de matérias-primas. Então, vamos sair da Europa, vamos buscar novos mundos, vamos buscar outros povos, vamos tentar encontrar novas fontes de matérias-primas. Buscar metais preciosos para a cunhagem de moedas, não é? Eles queriam aumentar a quantidade de moedas circulantes na Europa, então precisava de metais preciosos, principalmente o ouro. Ok? Principalmente o ouro. E ampliar o mercado de compradores de produtos europeus. Então, ampliar o mercado deles, já que eles produziam artesanato, e buscar esse artesanato em qualquer região que eles descobrissem no mundo. Então, você tem aí os fatores econômicos, mas também tem o fator político. Então, existia na Europa, naquele momento, no século XV, o absolutismo. O que era o absolutismo? O grande poder dos reis. A Europa vivia lá os chamados Estados Nacionais Modernos. E esses Estados Nacionais Modernos tinham um poder chamado poder absoluto, tá? E os reis necessitavam de mais poder. E conquistando novas terras, com absoluta certeza, teriam mais poder. Então, isso também é uma influência aí das grandes navegações. Um outro fator é o fator religioso.
Havia interesse do clero católico em expandir a fé católica, ou seja, difundir o cristianismo. Isso era uma ideia básica, daí o porquê que quando você estudou lá no seu ensino fundamental, lá no seu ensino médio, quando você estudou as grandes navegações, você viu que vinha muitos padres nesses navios. A própria esquadra do Cabral trazia uma quantidade enorme de padres lideradas pelo Frei Henrique de Coimbra. Eram padres da Ordem de São Francisco de Assis. E para onde iam esses padres que estavam na frota de Cabral, que aportaram aqui no Brasil? Iam para o Oriente. O que eles iam fazer no Oriente? Catequizar os povos pagãos. Era uma ideia daquela época expandir o cristianismo. E aí a Igreja Católica dá o maior apoio às grandes navegações, ok? Então, por isso a Igreja Católica, tão poderosa na época, dá um apoio enorme, dá um apoio imenso às grandes navegações, ok? Então, o fator religioso que você tem aí, havia interesse do clero católico em expandir a fé católica, ou seja, difundir o cristianismo. Está aí, então, uma causa aí das grandes navegações, né? Bom, inovações técnicas, orientação. Foi inventado na época e trazida para a Europa a bússola. O astrolábio já existia. Do seu lado esquerdo você tem a bússola e do seu lado direito você tem o astrolábio. Óbvio, claro, né, gente? Se você quer investir em navegação, porque era o único meio de transporte capaz de navegar a longas distâncias, eles não possuíam trem, eles não possuíam carretas, eles não possuíam avião de carga, eles tinham barcos. Então, claro que você vai ter que investir numa inovação técnica. E dentre essas inovações técnicas, você tem aí para a orientação a bússola e o astrolábio. Está aí uma inovação técnica da época. Vamos ver outra coisa aqui? Bombarda. Bombarda é esse canhãozinho aí do lado esquerdo, tá? E a pólvora, mistura de salitre, carvão e enxofre, está do teu lado direito aí. Então eles precisavam de segurança no navio. Para a época, melhor coisa a bombarda, né? Um pequeno canhão e mais a pólvora. Isso dava segurança, né, gente? Então veja, inovações técnicas vão ajudar muito nas grandes navegações. Comunicação, olha aí, papel e imprensa. O papel, na verdade, é uma invenção chinesa. E a imprensa é a invenção do João Gutenberg. Você pode estar se perguntando assim, mas por que papel e imprensa vão ajudar nas grandes navegações? Ô, gente, a imprensa para divulgação. Correto? Uma divulgação mais rápida. O papel ajuda nisso também, né? É óbvio, né? Mas o papel também para fazer mapas. Então havia esse grande interesse lá em fazer mapas, em divulgar as grandes navegações. Então isso também vai auxiliar lá nas grandes navegações, ok? Caravela e a vela triangular. Então do teu lado esquerdo aí você tem uma invenção portuguesa, que é a vela triangular, e do teu lado direito você tem a caravela. A caravela substituiu o quê? A caravela substituiu as galeras. As galeras eram barcos muito pesados. As caravelas, vamos ver de novo aqui a caravela, olha lá, do teu lado direito aí era menor, não é? E a caravela, ela tinha aí, ela era mais alta e próprio alto mar. E a vela triangular, aqui do teu lado esquerdo, ela fazia o navio a viajar contra o vento. É uma invenção, isso está na física, pergunte para o teu professor de física. Teu professor de física é capaz de explicar isso para você. Como é que a vela triangular faz o navio viajar contra o vento? É possível fazer isso? É. Os portugueses descobriram isso. A gente brinca com o português, né? Dizendo que português é isso, aquilo, mas olha a invenção deles aí, a vela triangular. Inovação técnica aí também. Vamos ver uma outra aqui? Bom, vamos ver aqui o pioneirismo de Portugal, né? Por que será que Portugal é o país pioneiro nas grandes navegações, né? Então, por que será que Portugal é o país pioneiro? Porque tem uma geografia privilegiada. Portugal é totalmente aberto para o mar. Foi o primeiro estado centralizado da Europa. A partir do século
XIV, a partir do século XV, começa uma centralização na Europa, fugindo do que nós chamamos de estados feudais. Como essa matéria, feudalismo, história universal não cai para vocês, então não adianta eu ficar falando aqui sobre feudalismo. Mas na Idade Média havia o sistema feudal só para você pegar o fio da meada. E eram países descentralizados, de regiões descentralizadas. Quando chega o século XV em diante, vai haver centralização política. Então, Portugal será o primeiro país no século XIV a fazer uma centralização política, ou seja, tudo concentrado na mão do rei. E isso será de grande ajuda para as grandes navegações em Portugal, ok? Uma família de comerciantes em Portugal, a família de Aves. Essa família, ela fará uma revolução no século XIV, na segunda metade do século XIV, e ela vai tomar o poder em Portugal. Como era uma família de comerciantes, eles vão dar grande apoio ao comércio marítimo. Então, uma família que assume o trono de Portugal no século XIV, dando apoio ao comércio marítimo, puxa vida, um país centralizado, olha que legal. E o Portugal aberto para o mar, nossa, olha quantas coisas vai fazer Portugal ser o país pioneiro. Desenvolvimento náutico promovido pela Escola de Sagres. Portugal era o único país em toda a Europa que possuía uma escola de navegação, ok? Uma escola fundada pelo infante Dom Henrique, filho do rei Dom João de Portugal. Era uma escola que preparava pilotos, era uma escola que preparava astrônomos, era uma escola que preparava pessoas para navegar. Então, o único país na Europa que possuía uma escola de navegação. Burguesia interessada em um projeto marítimo, tá bom? E uma das coisas mais importantes, além dessa burguesia interessada em um projeto marítimo, tanto é que a burguesia portuguesa financiou. Ela vai financiar ali as grandes navegações. A tomada de Ceuta, em 1415. Olha aqui a tomada de Ceuta. Tá? Eu quero que tu observe aí no teu mapa, aí você tem lá a França, tá vendo ali, ó? Aí a França encosta na Espanha e a Espanha vem até o Estreito de Gibraltar, onde está a cidade de Ceuta. A quem pertencia essa cidade de Ceuta? Tomada pelos portugueses. Ela está bem no norte da África, bem ali no Estreito de Gibraltar, tá? A cidade de Ceuta pertencia aos mouros. Quem eram os mouros? Os mouros eram os árabes do norte da África. Os portugueses vieram, olha lá Portugal, aberto para o mar, ali para o Oceano Atlântico, olha lá, aquela posição geográfica. Os portugueses vêm e tomam Ceuta. Tomam esse ponto estratégico na África. Do teu lado esquerdo aí, você está vendo a invasão de Ceuta pelos portugueses. Então, eles tomam esta cidade dos árabes no ano de 1415 e ali fazem um ponto estratégico, um porto para começar as grandes navegações. Olha a importância dessa cidade de Ceuta. Então, vamos repetir? Vamos voltar lá, esse painel. Vamos repetir lá, ó. Geografia privilegiada, primeiro estado centralizado, a revolução de uma família de comerciantes que assume o trono em Portugal, desenvolvimento náutico promovido pela Escola de Sagres, burguesia interessada em um projeto marítimo. E, claro, a tomada de Ceuta, em 1415, ok? Vamos ver um outro painel aqui, ó. Então, agora, Portugal começa com um projeto, e esse projeto chama-se Ciclo Oriental de Navegação. Então, Portugal toma Ceuta e começa um projeto. E qual é esse projeto? Chama-se Ciclo Oriental de Navegação. Eu quero mostrar para vocês aqui um painel, é esse aqui, ó. Então, o que é ciclo oriental de navegação? É a mesma coisa que périplo, périplo quer dizer contorno, oriental português, ou périplo oriental português de navegação, que é a mesma coisa que ciclo oriental de navegação. Olha ali Ceuta, tá vendo Ceuta? Lá em cima, tá? Olha aqui Ceuta aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, a partir daqui, olha aqui se você entendeu, ó, descendo... Isso aqui é o périplo oriental de navegação que eu estou traçando aqui para vocês, tá? Entenderam o périplo oriental de navegação? O que era isso? Descer a África e
tentar encontrar na África, o quê? Passagem. Uma passagem que pudesse levá-los ao Oriente. Isso se chama Périplo Oriental Português, também chamado de Ciclo Oriental de Navegação. Essa era a ideia. Então eles começam ali, ó, com Ceuta, tá bom? Eles vão descendo a África, conquistam o Cabo Bojador, depois eles vão conquistar lá embaixo, a gente já vai ver, lá embaixo eles vão conquistar o Cabo das Tormentas, em 1488. Depois o Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias. E, finalmente, eles vão chegar ao Brasil. Então, isso aqui são algumas conquistas no território africano, no litoral africano. A única que difere aí é o Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral parte, em 1500, para fazer negócios no Oriente, depois que Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para as Índias, ele acaba desviando a frota dele e ele vem aqui no Brasil tomar posse das terras brasileiras para Portugal. Então tá aí, gente. Veja bem, eu coloquei aqui para vocês, esse ciclo oriental de navegação, eu coloquei algumas conquistas, mas são muitas conquistas, tá? São mais de 30 conquistas entre cabos, baías, tá? No litoral africano. Eles vão descendo o litoral africano sempre na busca de uma passagem que os leve até o Oriente, ok? Então tá aí, né? Sempre nessa tentativa aí de chegar ao Oriente. A Espanha só vai entrar nas grandes navegações em 1492. E por que a Espanha só entra em 1492? Porque esse território espanhol aqui, ó, todo esse território espanhol aqui, ó, estava conquistado pelos muçulmanos. Então se uniu esse reino aqui de Leão, de Castela, de Navarra e de Aragão e fazem uma guerra, chamada Guerra de Reconquista, contra os muçulmanos entre os anos de 1467 e 1492. Então, eles fazem uma guerra, ganham essa guerra em 1492. Chama-se Guerra de Reconquista. Então, a partir daí, é que eles entram nas grandes navegações, ok? A Espanha, então, só entra no ano de 1492. E a Espanha, então, desenvolve o chamado Ciclo Ocidental de Navegação. O que é o Ciclo Ocidental de Navegação? Enquanto Portugal desenvolvia este ciclo aqui, ó, para o Oriente, a Espanha vai desenvolver este ciclo aqui, ó, em direção ao Ocidente. Por isso que Cristóvão Colombo chegou aqui na América, tá? A ideia do Cristóvão Colombo era fazer uma viagem dando uma volta por trás do globo da Terra e chegar aqui no Oriente. A ideia dele até que era correta, tá? Porém, na hora que ele veio, aqui, ó, ele vai chegar aqui na América, ele vai chegar aqui, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, ó, ele vai chegar aqui na América Central, tá? Ele não sabia que tinha esse continente americano aqui no meio, ok, gente? Ele não sabia. E depois o Fernão de Magalhães, outro navegador espanhol, sai daqui, ó, vamos seguir aqui o Fernão de Magalhães, aqui, ó. Olha o que o Fernão de Magalhães está fazendo aqui, ó. Sai aqui, ó. Isso se chama viagem de circunnavegação, entre 1519 e 1522. Só um detalhe aqui, o Fernão de Magalhães morreu durante a viagem e ele foi substituído pelo Sebastião Delcane. Então, estou mostrando para vocês aí o que essas grandes navegações proporcionou. Então, olha aí, gente, a bula intercoetera, não é? Depois de todas essas navegações aí, foi assinada essa bula aqui, ó, entre Portugal e Espanha. O Papa Alexandre, ele foi aí, o Papa Alexandre, ele foi aí o responsável de assinar esse tratado entre Portugal e Espanha, aí, ó, 100 léguas de Cabo Verde. Então, tá aqui as ilhas de Cabo Verde, ó. Então, se traça 100 léguas e aqui, ó, aqui, nessa linha aqui, ó, tá vendo essa linha aí? Então, o que ficou decidido nesse ano de 1493? Ficou decidido que todas as terras desse lado aqui, ó, encontradas, seriam de Portugal. E todas as terras encontradas desse lado aqui
seriam da Espanha. Consequentemente, por essa bula, o Brasil inteiro aqui, ó, o Brasil inteiro pertenceria à Espanha. Mas, no ano de 1494, o rei português falou, não quero 100 léguas não, eu não quero 100 léguas, eu não quero só 100 léguas, eu quero 370 léguas. Eu quero 370 léguas. Então foi traçado de novo uma linha, a partir das ilhas de Cabo Verde, aqui no mapa pequeno, ó, e essa linha veio dar dentro do Brasil, aqui, ó. Aqui passa a cidade de Belém, aqui passa a cidade de Laguna, aqui Belém, no Pará, e aqui Laguna, em Santa Catarina. Então todo esse território aqui, ó, em amarelo aqui, né? Vamos botar aqui em vermelho, aqui, ó, todo esse território aqui em vermelho, passa a pertencer ao Portugal, de acordo aí, né, de acordo aí com deixa eu apagar aqui também, né, para não fazer confusão aqui no mapa, passa a pertencer a Portugal, todo esse território aí, pelo Tratado de Tordesilhas, ok? Esse aí é o Papa, o mediador dos dois tratados. Esse é o Papa mediador tanto do Tratado de Tordesilhas como a Bula Intercoetera. O nome dele é um nome bonito, né? É o meu nome, né? Meu nome é Pedro Alexandre, um nome bonito. O Papa Alexandre VI aí, que é o mediador desses tratados aí, ok? Então, outras nações também entram nas grandes navegações e que outras nações são essas aí, tá? Então, França, Inglaterra e Holanda. E essas nações vão explorar, principalmente aqui na América Central, tá? E vão explorar aqui na América do Norte, tá bom? Inclusive, são os ingleses que vão fundar aqui os Estados Unidos, que os Estados Unidos da América. E os franceses que vão fundar aqui, franceses e ingleses, que vão colonizar o Canadá. Isso aqui, ó, isso aqui chama-se América anglo-saxônica, ok? Então isso aí chama-se América anglo-saxônica. Eles também colonizaram aqui, ó. Colonizaram aqui também, toda essa região aqui. Tá? E aqui também nas Guianas, ó. Tá bom? Nas Guianas, franceses, ingleses e holandeses fizeram esse tipo de colonização aí, ok? Tá tudo bem assim? Além de Portugal e Espanha, você viu Holanda, Inglaterra e França. Vamos ver mais um detalhe aqui sobre as grandes navegações? Vamos ver aqui consequências desses descobrimentos. Olha aqui isso aqui que é bonito aqui, gente. Olha o que é bonito aqui. A formação e ocupação de colônias na América, África e Ásia. Então aqui praticamente em todo o litoral africano, né? Em todo o litoral africano, nós vamos ter aqui, tá, colonizações. Mas não só no litoral africano, aqui também subindo, ó, mas aqui também na Ásia. Nós vamos ter colonizações, ok? Nós vamos ter aí colonizações. Mas também na América. Esse caminho aqui, ó, que está em azul aqui, ó, tá vendo esse caminho aqui, ó? Esse é o caminho do Pedro Álvares Cabral, né? Ele chega aqui no Brasil. Que dia que ele chega aqui no Brasil? 22 de abril. 22 de abril de que ano mesmo, gente? De 1500, né? Então ele chega aqui em 22 de abril de 1500. Ele chega aqui no Brasil. E depois ele vai rumar aqui, ó, para aqui, ó, lá Calicut, nas Índias. Porque aqui, ó, aqui embaixo, você tem aqui a descoberta, tá, do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, pelo Bartolomeu Dias. Depois o Vasco da Gama. Depois, isso aqui é o Bartolomeu Dias, né? Depois vem aqui o Vasco da Gama, ó. Aqui vem o Vasco da Gama, aqui no amarelinho, ó. Tá, deixa eu apagar melhor aqui para vocês perceberem, tá? Aqui é o Vasco da Gama, ó. Aqui é o Vasco da Gama, tá bom? Aqui é o Vasco da Gama, tá bom? Mas antes do Vasco da Gama, você tem aqui em vermelho, ó. Aqui você tem o Bartolomeu Dias, tá? E depois você tem o Pedro Álvares Cabral, tá certo? Então tá aí, tá aí os pontos, os grandes pontos
de descoberta de Portugal, consequentemente também as suas consequências, ok? Outra consequência, o fortalecimento do capitalismo comercial, mercantilismo, proliferação de bancos, tá bom? E de companhias de comércio. Isso aqui é uma companhia de comércio, isso aqui, ó, isso aqui é um banco. Isso aqui é uma companhia de comércio muito utilizada na época para gerir as grandes navegações, tá? Era necessário, então, bancos, era necessário companhias de comércio para gerir, né? Para ativar esse processo aí das grandes navegações. Essas companhias de comércio atuaram muito mesmo aqui no Brasil, ok? Outra consequência é a chamada Revolução dos Preços, né? Essa Revolução dos Preços, ela está... Porque aqui na América foi encontrado pelos espanhóis muito ouro, muita prata. Muito ouro, muita prata. E eles levaram para a Europa, dando uma revolução dos preços à inflação, né? A quantidade de ouro levada das Américas gerou uma inflação muito grande na Europa. É uma consequência aí das grandes navegações, essa revolução dos preços, essa inflação, devido à enorme entrada de mercadorias, metais preciosos, né, na Europa. Vamos ver uma outra consequência? Ih, olha aí, essa aí é terrível, né? 2 tipos de escravidão. A escravidão indígena, tá aqui a escravidão indígena, e a escravidão negra, né, gente? Então, a escravidão indígena e a escravidão negra. Então, aqui é indígena e aqui é negra. Isso aí foi, infelizmente, isso foi, na nossa história, um desastre, né? Um verdadeiro desastre. Imagina que o reaparecimento da escravidão no mundo, porque naquele momento ali o mundo não estava, século XV, século XVI, não estava vivendo de escravos, tá? Estava vivendo de mão de obra sérvil, né? A Idade Média vem com a mão de obra sérvil. E, de repente, escravidão. Olha que coisa horrorosa, hein, gente? Mas tudo bem, né? Aconteceu na história. E aqui no Brasil foi aplicado esses 2 tipos de mão de obra. A mão de obra indígena e a mão de obra escrava. Nós vamos ter oportunidade aí, nessas aulas que eu vou dar para vocês, aí ajudar vocês a passarem no curso do ESA. Nós vamos ter oportunidade de ver aí alguma coisa sobre sobre a mão de obra escrava, ok? Então tá aí, né? É uma consequência. Vamos ver outro, então? Tudo bem, né? Fauna e flora diferentes encontrados aqui na América. Os europeus encontraram aí milho, encontraram cacau, encontraram quinino. Quinino é essa árvore aqui, ó. É uma árvore que dá para fazer remédio contra a malária. Isso aqui é o cacau, isso aqui é o milho, tá? Isso aqui é a batata. Então, são alguns tipos de alimentos que foram encontrados pelos espanhóis e pelos portugueses aqui na América. E também animais, né? Diferentes. Lhama, tatu, pássaros, antas, tá aí os animais, né? A anta, as araras brasileiras, os tatus, as lhamas, né? Que foram encontradas na região andina. Então, determinados tipos de animais encontrados aqui na América. Novos povos, ameríndios, índios, com grande parte de suas civilizações destruída, infelizmente, tá? Infelizmente, nós tivemos aí esses índios escravizados, esses índios mortos, esses índios submetidos a esses impérios coloniais, aqui na América Latina, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses também. Então, infelizmente, nós temos aí ameríndios ou índios, né, com grande parte de suas civilizações destruídas, ok? Destruídas. E nesse contexto todo, entra o Brasil, né? Os portugueses chegam no Brasil. Quanto à história geral, como não é a programação do ESA, nós não vamos ver, né? De vez em quando eu vou dar uma opinião, né? Eu vou precisar de algum detalhe ali que eu vou explicar para vocês. Mas, no geral, assim, nós só vamos ver a história do Brasil porque é a programação do ESA, ok? Então, eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Essa é a primeira aula introdutória para nós colocarmos o Brasil dentro do contexto dessa história. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau. Fiquem com Deus, professor Pedro Alexandre.